Então, prefeito, quais são suas observações com relação às extinções dos municípios com menos de 5 mil habitantes? Nos pegou todo mundo de surpresa. Essa questão foi uma questão que, quando foi lançada, que o governo lançou essa reforma tributária, que é a PEC 188, não é só o simples fato de extinguir os municípios. Essa PEC ela tem vários itens. Um dos itens é extinguir o município. Eu acho que esse item, eu particularmente acho, eu estive em Brasília na marcha dos prefeitos dos pequenos municípios, mas dentro da reforma tributária, se não passar esse item, mas é preocupante porque a reforma tributária vai tirar recursos dos pequenos municípios. A essência, eu acho que é isso que está... A fala de dizer que a PEC trata da extinção dos municípios é um pano de fundo. Eu acho que precisa ler bem o texto da reforma tributária, porque os municípios de pequeno porte, pequena população de menos de 5 mil habitantes, que diz que não arrecada 10% dos tributos, isso também a imprensa não tem o conhecimento, eles não estão falando a verdade. Os 10% que são tratados nessa PEC é 10% do orçamento, mas é os tributos arrecadados nos municípios, que é o IPTU e o valor de transferência de propriedade, que é o ITBI. E mais o ISS, que são produtos que é serviços prestados na comunidade, que agora entra o tributo que é do cartão de crédito, aquele valor que antes, agora passou a lei, foi aprovada no Senado, que era arrecadado na fonte, agora é arrecadado onde passa o cartão no município, que também são valores pequenos para pequenos municípios, e isso tem um trâmite que vai demorar. Então eu vejo essa reforma tributária de uma certa forma um pouco preocupante para nós, pequenos municípios, que tem algumas coisas que também precisa ser levado em conta. 82% dos municípios do país não arrecadam 10%. Nem Nova Prata arrecada 10%. Tem muito. André da Rocha arrecada 6%, São Jorge 4,74% da arrecadação desses tributos. Mas são os tributos que se referem lá ao governo, que eu já falei, eu vou repetir, é o ITBI, o IPTU e o ISS, o ISSQN, que são essas são as arrecadações. Então, quando lá em Nova Prata eu vi esses dias alguém, ou lá em Bento, dizer assim, os pequenos municípios não sobrevivem. Não está computado aqui o outro imposto, que é da soja, do milho, do leitão, da uva, do vinho, que é recolhido aqui, são outros tributos que vai para o ICMS, que é do Estado, e o FPM. Uma coisa que eu vejo, que eu acho que precisa haver algumas mudanças, quando você fala do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que vem do governo federal, os municípios até 10 mil habitantes têm o mesmo FPM, que é 0,6. Então, eu vou dar um exemplo. São Jorge tem 2.864 habitantes, tem um FPM igual a Casca, que tem 9 mil e poucos habitantes. Eu acho que isso é incoerência, é um pouco fora de proporção. Eu acho que isso tem que ter uma escala. Então, eu acho que essa reforma tributária também vai ver. E por isso que os pequenos municípios vão perder. Que se fizer jogar o FPM numa proporção, também os municípios pequenos, que já têm uma estrutura, já montada uma estrutura, vai perder. E no meu cálculo, eu acho que o município São Jorge, se houver uma projeção de igualar esse FPM por habitantes, o município São Jorge perde 2 milhões de reais por ano. E o que vem sendo desenvolvido para que essa PEC não passe? O que os pequenos municípios aqui no Rio Grande do Sul, são 126 municípios que vão perder a condição de município. Nós já foi feita mobilização em Porto Alegre, na FAMURS. Nós fizemos mobilização em Brasília, que eu tive lá na semana passada. Nós vamos fazer mobilização com os meios de comunicação, com a imprensa, para colocar a realidade, né? Porque eu acho que a imprensa também precisa esclarecer o que é 10%, essa arrecadação que os municípios... enfim, e eu já tenho um plano aqui, o São Jorge, nós vamos tentar, a partir do ano que vem, rever as cobranças que a gente tem aqui, ou os impostos que nós arrecadamos aqui. Nós vamos ter que fazer audiência pública com a população, rever esse cálculo, esse valor que é o IPTU, que como o valor é baixo, que não é tão alto, daqui a pouco ir gradativamente subindo o valor,
gradativamente subindo o valor do ITBI, do valor de transferência de propriedade e puxar esse valor para chegar nos 10%, para nós ter a condição de município. Essa é a minha proposta. A proposta que eu vou fazer aqui para a população, sim, é melhorar a arrecadação do município. É isso que a gente tem que fazer. Não dá para ficar só brigando com o governo e fazer reivindicação, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Os municípios vão ter que sentar com a população e tentar conversar e rever essa questão, que são esses tributos que são de responsabilidade do município, e fazer essa cobrança, igualar pelo menos, que eu acho que o município de São Jorge não está tão longe de um município grande em valores de IPTU, mas enfim, rever toda a planta e ver o que é possível fazer para nós também mudar um pouco a gestão. É isso, eu não vou colocar a responsabilidade só no governo ou nas pessoas. Eu acho que nós, pequenos municípios, nós vamos ter que fazer nossa parte. Vamos sentar, vamos ler o que está aí na reforma tributária, vamos ver o que é possível fazer e vamos batalhar para que o município permaneça município. Porque aqui em São Jorge, para quem mora lá em Porto Alegre, dizer, eu vi esses tempos lá, alguém conversando, os municípios pequenos, nós aqui da cidade aqui não estamos sustentando o município pequeno, não, é o contrário. É um município pequeno, onde tem agricultura familiar, a pequena indústria, o agronegócio, produz o alimento para o povo, para a população. Daqui que sai riqueza, sai bens. E esses impostos que são arrecadados no ICMS, são arrecadados no imposto do governo. Enfim, aqui se produz sim. Aqui é um povo trabalhador, um povo que vai à luta todo dia, que trabalha e que arrecada imposto e que faz o município andar. Essa é a minha preocupação. Eu preciso que a imprensa faça um diagnóstico maior, um debate maior. O governo tem que levar essa PEC aí, discutir com a sociedade, discutir com a Câmara dos Deputados, com o Senado, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara de Vereadores, e colocar isso que fique bem claro para a população o que se produz nesses municípios. No Guabiju, no André da Rocha, São Jorge, Paraí, Sirico, Davi, são municípios, essencialmente municípios que produzem muito. Essa é a minha preocupação. Precisa discutir melhor essa questão tributária aí.